Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o sétimo ano. Peguem o livro de vocês aí, abram na página 18 que a gente vai falar sobre a colonização portuguesa aqui na América, tá? Mas só para relembrar um pouquinho, antes dos portugueses chegarem aqui, já que a história, né, contada que Pedro Álvares Cabral chegou aqui e descobriu o Brasil. E não foi bem assim, né? Nós sabemos que em 1492, Cristóvão Colombo, né, ele na realidade ele era de Gênova, um genovês, ele vai representar o reino da Espanha e vai chegar aqui primeiro na América em 1492. Aí, em 1494, Portugal vai reclamar os seus direitos e vai ter o Tratado de Tordesilhas, onde vai dividir o planeta Terra entre Espanha e Portugal. Portugal, claro, no ano de 1500, vai mandar uma grande expedição em direção às Índias, certo? Com um navegador que não era tão conhecido, chamado Pedro Álvares Cabral, e é mandado com uma esquadra com 13 navios que partiu de Lisboa com vários soldados, religiosos, alguns nobres e outros. E quando ele sai de Portugal, ele vem parar aqui na costa brasileira, ali na altura da Bahia, onde ele vai chamar aqui primeiro a terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, até chegar ao nome Brasil por causa da árvore que tinha aqui, era muito abundante aqui no litoral brasileiro, o pau-brasil, na qual a tinta da madeira soltada por essa árvore servia para atingir tecido e também a sua madeira era muito boa para fazer móveis, tá? Então, Pedro Álvares Cabral montou uma feitoria aqui, depois que falou que descobriu o Brasil. Na realidade não teve nenhum descobrimento. Na realidade os portugueses vieram para cá para tomar posse, o que eles diziam que já era deles, certo? E conquistar os povos daqui. Inicialmente os índios até, né, os povos, os habitantes daqui receberam até eles muito bem. Eles com alguns objetos, né, sem valor, fez o primeiro comércio, que foi o escambo, né, que era a troca dessas coisas sem valores pela retirada do pau-brasil e carregar as embarcações portuguesas com essa madeira. O que vai acontecer então? Pedro Álvares Cabral segue seu caminho e vai para as Índias. Aí, o que acontece? Portugal se mantém agora o monopólio ali do Oceano Atlântico. Ele tem o litoral aqui do Brasil e tem o litoral do continente africano. Então, aquele mar todo ali, aquele oceano, mar não, oceano, né, é todo de Portugal. Só que se passaram, tanto é que o Brasil só vai ser revisto 30 anos depois. Para vocês terem uma ideia, o rei de Portugal, não tendo mais lucros, né, com as viagens para as Índias, para trazer mercadorias de lá, as especiarias. Por quê? Porque o caminho que tinha sido fechado pelos turcos otomanos agora estava liberado. Então, para o cara dar a volta no continente africano, era mais fácil ali pelo Mediterrâneo e comprar as especiarias, saía bem mais barato. E as viagens pelo Atlântico, além dos riscos da viagem, o custo financeiro era muito grande. Então, o rei de Portugal vai virar os olhos agora para o Brasil e falar assim, vamos explorar lá aquelas terras, já que os espanhóis, nosso vizinho aqui, achou ouro, né, o ouro lá dos astecas, e quem sabe o Brasil tenha ouro também. Só que o rei de Portugal não tinha dinheiro para financiar isso tudo. Então ele vai criar as capitanias hereditárias. Vai dividir ali o litoral, né, do atual Brasil e vai botar várias capitanias, tá? E vai doar para os donatários que vão ser responsáveis em proteger o litoral do Brasil, em
tentar procurar metais preciosos, pedras preciosas, e também, certo, eles foram incentivados a plantar cana-de-açúcar. Já que eles já tinham, os portugueses, feito a experiência nas Ilhas Canárias, nos, naquelas ilhas próximas ali ao continente africano, que é hoje, até hoje, é de Portugal. Então, eles chegam até plantar cana-de-açúcar lá, até teve um êxito, mas eles incentivam a plantar o açúcar aqui no Brasil, a cana-de-açúcar, tá? E começar a criar os primeiros engenhos. E esses engenhos vão ser montados aqui, mas só duas capitanias vão prosperar, que vai ser a de Pernambuco e a São Vicente, onde atua hoje aqui a região sudeste, que tem um solo apropriado, incrível que pareça, para a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao solo, né, esse solo vermelho que o Brasil tem. Então, as outras capitanias não deu certo. E outra coisa também, muitos donatários que receberam as terras, nem aqui no Brasil apareceu. Tá? Receberam, mas nem apareceram. E com isso também começou a ter muitas invasões, né? Principalmente de outros países, como é a França. A Inglaterra não veio para o lado de cá não, ele subiu, né? A França também, mas na realidade a França tentou aqui, por exemplo, invadir aqui onde é atual Rio de Janeiro, para também conseguir aí. Tanto é que os franceses vão se unir, ou melhor, as tribos indígenas que tem aqui vão se unir com os franceses para tentar ganhar dos portugueses. Então o rei de Portugal viu que não, as capitanias hereditárias não deu certo. Mesmo assim chegou até a fazer as expedições de guarda-costas, tá? Comandada por Cristóvão Jacques, tá? Que ficava aqui no litoral, mas o litoral brasileiro é muito grande, então era difícil tentar evitar os piratas e até outros países a tentar chegar aqui no Brasil para roubar as madeiras, o pau-brasil, tá? Então o que vai acontecer? O rei viu que não deu certo, aí vai criar os governos, teve vários, os governos gerais, na qual vai mandar a primeira expedição para cá, a expedição Tomé de Souza, que vai ser o primeiro governador, e com ele chegando aqui vai trazer os jesuítas, vai trazer mais mudas de cana-de-açúcar, e outra coisa também que ele ficou responsável foi também de procurar pedras preciosas, metais preciosos como ouro e prata. Esse ficou a responsabilidade dele aí de fazer isso e também fundar vilas, fazer vilas, tá? Tanto é que uma das primeiras vilas é a Vila de São Vicente, tá? Tem a vila depois de São Paulo e depois a cidade aqui do Rio de Janeiro também. Então, até então, o pessoal estava mais ali naquela região do atual Bahia, que é Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, tá? Então, esses três governadores iniciais que marcaram a história e fortaleceram aqui na América, né, os portugueses, né, os portugueses. Então, o Duarte da Costa também vai trazer os jesuítas, vai ser o segundo governador, e vai fundar a Vila de São Paulo, e depois vai vir o governador Estácio de Sá, Mendes Sá, que é tio do Estácio de Sá, que vai fundar a cidade do Rio de Janeiro. Por quê? A Baía de Guanabara ali, a entrada da Bahia, o Estácio de Sá pensou que era a foz de um rio. Então o mês era o mês de janeiro, então ele botou a cidade do Rio de Janeiro. Mas aí também tem outra coisa. Os portugueses na época, até os espanhóis, eles tinham essa mania. Quando eles chegavam e fundavam a vila, né, ou começassem a criar uma cidade, eles botavam o nome do santo que estava no dia.
Claro que eles não sabiam o nome de todos os santos de cada dia, mas é aquele santo que o pessoal conhecia mais. Por exemplo, o santo, quando eles chegaram aqui entrar na Baía de Guanabara, eles pensaram que tinha chegado pensando que era um rio, eles falaram, qual é o santo do dia? Aí, ó, São Sebastião. Ah, então tá, então o nome da cidade vai ser São Sebastião do Rio de Janeiro. E assim foi fundada a cidade aqui do Rio de Janeiro. Aqui que eu falo a cidade do Rio, mas começou a nascer o estado do Rio de Janeiro. Então, como eu falei para vocês, vai começar a criar os primeiros engenhos e assim vai aparecer aqui as primeiras cidades aqui no Brasil, tá? Então, como eu já fiz um resumo disso aí, tudo aí que eu acabei de falar, eu vou falar para vocês agora, corrigindo os exercícios do livro. Vamos lá na primeira página 22, tá? Tem aí o exercício para vocês marcar o X da qual questão que está correta. Desculpa. Vamos lá. O navegador Cristóvão Jackson foi o responsável por liderar expedições para proteger a costa brasileira de invasores estrangeiros. Essas expedições ficaram conhecidas como, letra D, expedições guarda-costas. Eu já tinha até falado isso para vocês. Questão número 2. Por volta de 1530, a posse portuguesa do Brasil se efetivou. Assinale os fatores que contribuíram para que essa decisão fosse tomada pelo monarca português. A primeira não foi. A segunda, foram descobertas riquezas minerais nas colônias espanholas. Foi o que eu falei para vocês. Já que tinham descoberto lá ouro, prata, das minas lá dos astecas, ele achou. Lá no Brasil deve ter também. Ou também as viagens até as Índias tinham um alto valor, como eu falei para vocês, certo? Vai começar as viagens para as Índias não dar tanto lucro assim. Então, por isso que ele virou os olhos aqui para o Brasil. Os territórios portugueses na América sofriam ameaças estrangeiras? Sim, tanto é que ele criou a expedição guarda-costas e depois tentou criar aí as capitanias hereditárias e botou o governo geral para tentar proteger as terras aqui do Brasil, tá? Então essas três estão corretas, tá? A primeira e a última tá errada. Vamos lá, continuando aqui, a gente corrigindo aqui os exercícios, vamos lá para a página 25, tem um texto aí, certo? Com base no texto, de seu conhecimento, marque V para verdadeiro, falso, né? Vamos lá, primeiro. Os europeus tinham curiosidade sobre a vida e os costumes nativos da América. Verdadeiro. Os portugueses tinham total controle da costa brasileira e impediam qualquer aproximação de outras nações. Errado. Tanto é que o rei de Portugal tentou primeiro a expedição guarda-costa, né, para tentar evitar, não conseguiu. Tentou as capitanias hereditárias, também não conseguiu. E, por fim, ele criou os governos gerais. Então, está errado. Os indígenas não suportavam a presença dos europeus, salvo em situações de trocas comerciais. É errado que botaram os indígenas não suportavam. Não, inicialmente, tanto é que eu falei que eles receberam muito bem os europeus aqui. Vamos lá, próximo. Os franceses fizeram um grande esforço para conquistar parte do território brasileiro, inclusive alianças com povos indígenas locais. Sim, que ele fez amizade com esses povos para tentar juntos expulsar os portugueses, mas não conseguiram. Vamos lá, os povos indígenas brasileiros fizeram diferentes alianças com os europeus? Verdadeiro, tá? Como também os portugueses fizeram aliança com alguns povos também. Vamos lá, a última aí, a festa de Rouen foi uma forma de aproximação entre os franceses e Tupinambá, além de uma maneira de apresentar os nativos ao rei, também é verdadeiro, tá bom? Vamos lá, outros exercícios, para a gente fechar aqui. Página 28.
Que motivos levaram D. João III a escolher o sistema de capitania hereditárias para a administração da colônia portuguesa na América? Eu já tinha falado, né? D. João III, ele vai fazer isso porque não tem como financiar, certo? Então, o que vai acontecer? O rei, D. João III, ele na realidade, ele vai... não tem, né, condições financeiras, ele diz que não tem condições financeiras, então ele cria lá capitanias hereditárias, certo? Para ver se consegue, né, manter aqui e não perder as terras do Brasil, além de explorar aqui no sentido de procurar pedras preciosas, metais preciosos, começar a plantar cana-de-açúcar, tá? E também explorar aqui o comércio de pau-brasil. Então, isso tudo, D. João III vai fazer isso através das capitanias hereditárias, tá? Quais eram os deveres e os direitos dos donatários? Tá? Deveres. Como eu falei para vocês, os deveres eram proteger a costa brasileira, certo? Contra os invasores, como de outros países, como piratas, e também explorar as riquezas da terra, procurando ouro, prata, certo? E plantando cana-de-açúcar, tá? Esses eram os deveres. Os direitos donatários era que tudo que eles tinham conseguido conquistar aqui era direito deles. Claro que eles tinham que pagar uma parte disso tudo ao rei D. João III. Vamos lá, continuando aqui a nossa correção. Tem outro textozinho aí, tá? Vamos lá, questão número 1 aí. Com base no texto, assinale a alternativa correta. A correta é a letra B. Os nativos passaram a utilizar produtos manufaturados. E também a letra E também está correta. Os europeus se apropriaram dos ensinamentos indígenas. Vamos lá, número 2. A forma como os indígenas calculavam o tempo causou estranheza a um viajante europeu. Explique como era feito esses cálculos. Vamos lá, respostas. De acordo com o relato do viajante, os indígenas utilizavam castanhas de caju para calcular o ano. Como o fruto amadurece apenas uma vez por ano, quando se desejava saber há quanto tempo aconteceu algo ou a idade de uma pessoa, recorria ao número de castanhas de caju. Número 3. Quais saberes indígenas podem ser identificados no texto? Vamos lá. O uso das folhas de capim selvagem como lâmina de barbear, o fruto de bignoniácea como pente, o capim flecha como pinça. Também pode ser citado o uso das castanhas de caju como forma de marcar o tempo. Tá? Vamos lá, número 4. Em que situação a reciprocidade pacífica entre indígenas e europeus terminaram? Resposta. A troca de saberes e produtos entre os indígenas e europeus eram possíveis enquanto não houvesse resistência ao projeto de colonização. Ponto. Caso ocorresse, os indígenas eram massacrados. Não esquecendo também que os europeus, né, tanto os espanhóis como os portugueses, trouxeram muitas doenças na quais muitos indígenas, né, os povos daqui, não tinham anticorpos para combater. Um simples resfriado podia matar o indígena. Vamos lá, continuando aqui, página 33. Vamos lá, questão número 1 aí. A colonização na América teve início logo após a chegada dos portugueses? Não. Os portugueses continuaram mais interessados no comércio com o Oriente, visto que nas terras da colônia não foram encontrados metais preciosos. Então, logo que eles chegaram aqui, não encontraram nada. Então, ainda era lucro manter o comércio com o Oriente, né, trazendo especiarias. Número 2.
Por que Portugal resolveu iniciar a colonização da América? É por causa de que não estava dando mais lucros, né, viajar para as Índias para trazer especiarias. Tá? O custo estava se tornando muito caro essas viagens. Tá? E também os turcos otomanos liberaram lá a passagem, na qual qualquer um agora podia chegar mais rápido nas Índias e trazer especiarias. E se Portugal desse a volta ali pelo continente africano, além de ser uma viagem longa, certo? O custo era alto e era aí muito ruim para o rei de Portugal. Vamos lá, número 3. De acordo com o contexto histórico estudado, qual o significado da expressão homens bons? Resposta. Eram membros da elite que ocupavam o cargo de vereadores nas câmaras municipais, cuidando do cumprimento das leis e das determinações do monarca. Número 4. A primeira riqueza natural na América explorada pelos portugueses foi o pau-brasil. Para qual finalidade era a comercialização? Primeiro, para tirar a tinta vermelha que saía da árvore para atingir tecido e também para a madeira usada também para construir móveis. Tá? Vamos lá, número 5, associe a primeira coluna com a segunda aqui. Vamos lá. Expedições guarda-costa. Donatários, Martim Afonso, número 3, 4, Foral, 5, Pernambuco, 6, Governo Geral. Vamos ver aqui. Primeiro aqui, fundador da Vila de São Vicente, Martim Afonso. 6. Tinha o objetivo de auxiliar a administração das colônias portuguesas na América, o Governo Geral. Uma das únicas capitanias que prosperaram, Pernambuco. Os titulares da capitanias com vários direitos e deveres sobre seu território, donatários. Expedições que tinham como objetivo proteger a costa brasileira e possível ataques estrangeiros, expedição guarda-costa. E a última aqui, os documentos que oficializavam a doação das capitanias ao seu titular, era o foral. Ficou então assim, 3, 6, 5, 2, 1 e 4, tá bom? Pessoal, aqui termina a nossa aula e espero aí que vocês tenham entendido as nossas explicações e tomara que vocês peguem aí a correção direitinho, tá bom? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!